Muito bem. Vamos para a segunda parte do debate. A primeira parte, para não ficar muito grande, foi separada, que foi a exposição, não é? Foi 20 minutos para cada, ambos os debatentes. E agora nós vamos dar um minuto para a pergunta. O senhor protestante vai começar, ele fará sua pergunta em um minuto, né? E o senhor católico tem 3 minutos para responder. Depois que ele responder, o senhor protestante volta para a réplica de 5 minutos. E eu agora só vou aparecer, vai ser debate, não vou aparecer mais atrapalhando esse debate. Só vou aparecer no fim para agradecer a todos vocês, Senhor protestante, uma pergunta em 1 minuto para o senhor católico. O senhor católico tem 3 minutos para responder. Depois, a réplica de 5 minutos para o senhor protestante. Depois, o católico faz também a sua réplica. Vamos lá, vamos continuar. Faça e depois também verá a pergunta do católico, também com resposta, também com réplica do católico. Só aparecerei agora no final para dar os avisos finais. Contando. Certo. Bem, como este debate é um pouco diferenciado dos outros, a minha pergunta, eu tenho 1 minuto. 1 minuto para fazer uma pergunta. Nesse caso ele tem 3 minutos para a resposta. Isso? Ah, tá. Sim, muito bem. Bem, então, a minha pergunta, eu tenho 1 minuto para fazer essa pergunta, né? Pergunta também fazendo uma réplica nesse caso também. Ele disse na sua exposição que o pão passa a ser Jesus vivo depois de consagrar, ou seja, depois da transubstanciação. Então, minha pergunta é: mostre-me na Bíblia, já que você disse que tem o milagre da transubstanciação. Então, me mostre na Bíblia. Muito bem. Vou mostrar com todo o prazer. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Preste atenção, meus irmãos, porque isso é muito importante na apologética católica. Isso é muito importante. Preste atenção. Eu vou mostrar para vocês. Pegue na Bíblia de vocês, respondendo a essa pergunta, né, do nosso amigo aqui protestante, e respondendo a todas as doutrinas protestantes. Preste atenção. Mateus 26. Olha o que diz. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, vírgula. Então a Bíblia Sagrada está dizendo que Jesus pegou o quê? Um pão. Então a Bíblia Sagrada está mostrando até a vírgula que é um pão. Agora, olha, depois da consagração, depois de consagrar, a Bíblia já não vai mais chamar de pão. Preste atenção do que vai chamar. Jesus tomou, durante a refeição, tomou o pão, benzeu, ou seja, consagrou, partiu esse pão consagrado e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Pacata! Aqui está
meus queridos amados irmãos e irmãs, o milagre da transubstanciação. Eu estou mostrando com Bíblia Sagrada. Esse debate é só na sola Escritura. Só na sola Escritura. E você, amigo católico, que está me vendo agora, aprenda com esse debate a como defender diante dos hereges, das heresias que atacam a nossa fé, porque a verdade da fé está na Bíblia Sagrada, está no contexto histórico, está nos Santos Padres, aonde você procurar, a fé da Igreja de Cristo está ali alicerçada, com provas verídicas, com provas reais, não mentirosas, como desse Senhor que vem abordando aqui a mentira, né? Pedindo o milagre da transubstanciação. Aqui, veja, durante a refeição Jesus tomou o pão, era um pão. Durante a missa o padre toma o quê? Um pão. Depois que ele consagra, depois que ele diz, mandai o vosso Espírito, porque essas ofertas se mudam no corpo e no sangue de Cristo, o que acontece? Se muda. Aí já não é mais pão. Aqui já não é mais pão, senhor. Olha aqui, já não é mais pão, é o quê? Veja, benzeu, ou seja, consagrou, partiu e deu os discípulos dizendo, abre aspas, tomai e comei, isto é o meu corpo. Aqui está. Veja, aqui está. Paulo também, eu já passei dos 3 minutos, mas me dê aí mais uns segundinhos. Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Né? Ele vai dizer, o cálice da bênção que benzemos, ou seja, que consagramos, não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão não é o corpo de Cristo. Quer dizer, aqui mostra o milagre da transubstanciação. Antes de consagrar, pão. Depois que consagra, corpo, carne de Cristo, o próprio Jesus total. Essa é a minha resposta. 5 minutos para a réplica. Muito bem. Porque este senhor acaba de mostrar pela Sagrada Escritura. Não tem. Muito bem. Ele mostrou 26. Disse o quê? Diz que Jesus pegou um pão. Quando Jesus pegou o pão, que ele venceu, que ele consagrou, deu os discípulos. Quer dizer, este Senhor quer dizer que quando Jesus, depois que consagra, entrega para seus discípulos, já não é mais um pão, é carne. Presta atenção. Carne? Como que é carne? Vocês dizem que é carne viva. Então quer dizer que Jesus entrega a carne viva, pingando, derramando sangue para seus discípulos? Não. Isso é impossível. Veja, depois diz que Jesus consagrou e Jesus entregou seus discípulos. Partiu. Para que Jesus vai pegar 1 quilo de carne e vai sair dividindo, entregando pedaço para um, pedaço para outro? Não. E se é pão, então é símbolo. Se é pão, então é símbolo. Como está dizendo, veja. Veja aqui, ó. Presta atenção. Diz assim a Sagrada Escritura. Que ele pronunciou, na minha Bíblia, pronunciou a bênção, partiu e deu o pão aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é meu corpo. O pão, ou seja, o pão que simboliza o corpo do Senhor. É o pão que simboliza. Isso não está aqui afirmando, não tem nada em afirmativa que diga que isto é Jesus, que isto é carne, 100% carne. É um pão. Inclusive você vai à missa, e eu como ex-católico, quando ia à missa, nunca vi depois que o padre põe suas mãos sobre as espécies do pão do vinho e pronuncia a fórmula da consagração,
continua sendo a hóstia. Continua sendo o vinho. Não tem respaldo bíblico, nem literal, nem físico. Não acontece. Por que nós, protestantes, não cremos em milagre de transubstanciação? Porque depois de consagrado, de vencido, continua o mesmo pão. Ninguém vê isso. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia não está. Como inventaram isso? Não tem nada em Bíblia afirmando que depois de consagração, depois de milagre de transubstanciação, apareça que agora é 100% carne. Não. Não é 100% carne. Não é 100% carne. Porque, e outra, se fosse, só seria aqui na instituição da Santa Cena. Só. Depois da Santa Cena não era mais. Só aconteceu também aqui. Outro que vale respaldar. Só aconteceu também aqui, mas nada. Nenhum apóstolo depois de Jesus continuou fazendo isto daqui. Dizendo, este é meu corpo, este é meu sangue. Não. Isso é só aqui. Então, esta resposta sua não foi adequada. Não foi dentro dos parâmetros bíblicos. Porque, mesmo que fosse carne aqui, símbolo aqui, este pão representa, Jesus está dizendo, representa. E não. Agora, eu faço em cima disso a minha pergunta, né? Muito bem. Quer dizer, eu já fui, quer dizer, verdade. Sim. Tá. Obrigado. Muito bem. Eu tenho um minuto para fazer a minha pergunta. Deixa eu só ajeitar aqui. Tem que ajeitar, porque senão aparece como aqui. Muito bem. Aparentemente o Senhor parece dar resposta para tudo. Mas analisem vocês, não é? As respostas, as perguntas que fazem os protestantes indagando a fé da igreja fundada por Cristo. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte. O Senhor perguntou onde estava o milagre da transubstanciação, e eu mostrei. No 26, em 1 Coríntios 10, sei que venceu, era um minuto. E 1 Coríntios 10, 16. Agora me mostre ao pé da letra onde está dizendo que é símbolo. Me mostre ao pé da letra. Me responda, me mostre na Bíblia, ao pé da letra, onde é símbolo, onde é representação. Me responda. 3 minutos é pouco para a resposta. Mas vamos ver o que faz em 3 minutos. Veja. São Paulo está dizendo em 1 Coríntios. O próprio São Paulo diz que é, olha aqui, onde ele leu na sua resposta. Veja, São Paulo diz o seguinte: portanto, todo aquele que come do pão e bebe do cálice. Do pão e do cálice. Do pão e do cálice. E no versículo 55 de João 6, minha carne é uma comida. É aí onde está a nossa doutrina. Meu sangue é verdadeira bebida. Quer dizer que é uma representação. Quer dizer que é uma símbolo. Olha aí, São Paulo diz outra vez: portanto, todo aquele que comer do pão, beber do cálice. E no versículo 29,
quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor. Porque está comendo do quê? Algum católico na missa já comeu carne pura? Não. Já bebeu sangue puro? Não. Nem tampouco nós, em nossas igrejas. Portanto, é símbolo. Portanto, é representação. Minha carne é bebida. Meu sangue é bebida. Custa entender? E pão vivo descido do céu. Jesus é o pão. Não é o pão que é Jesus. O pão não é Jesus. É Jesus que é o pão. O pão que alimenta as nações. O pão que todo aquele que crê será salvo. Em Jesus que é pão. Jesus que está à direita do Pai no céu. Não é esse pão que está aqui. Não. Então, tire suas conclusões entre nossa doutrina, nossa doutrina evangélica e a doutrina católica. Tire vocês mesmos suas conclusões aqui nesse debate. Eu agradeço a todos, peço desculpa, perdão se ofendi alguém, mas eu expus a nossa doutrina e nosso companheiro aqui expôs a doutrina da igreja dele, eu expus aqui a doutrina e o pensamento protestante. Eu agradeço, obrigado. Ai, ai. Cabeça, esquece, deixa eu ver a resposta, meu tempo é pouco, tem 5 minutos. Para réplica. Esse Senhor fala coisa sem coisa. Vocês estão vendo o que a Bíblia Sagrada mostra. Eu mostrei, né? Esse Senhor está dizendo que depois ele disse, Jesus tomou o pão depois de benzer, depois de consagrar, partiu dos discípulos. Partiu o pão consagrado. Ele disse que não vê. Claro que não vê. Se o senhor não conhece de Bíblia, eu vou lhe ensinar. No capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, versículo 6 diz que a fé é crer naquilo que não se vê. A fé é crer naquilo que não se vê. Você olha depois para o pão consagrado, ou seja, para as hóstias e para o vinho que está no cálice, depois da consagração, você vai continuar vendo. Porque não é a matéria que se transforma dos nossos olhos carnais. Isso é espiritual. E para o Senhor estudar melhor, estude Lanciano. Não só Lanciano, tantos outros. Seu protestante, no século I, Santo Inácio de Antioquia, escrevendo aos Esmerniota, no ano 107, para ser mais exato, ele disse: aonde está a Igreja Católica, está Jesus Cristo. E aonde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Eu mostro no contexto histórico, eu mostro na Bíblia. Veja, São Paulo diz assim, versículo 16, de 1 Coríntios 10. O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, é, Paulo. E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, Paulo, sim, é. Aqui está. Ele disse também que depois da instituição da Santa Ceia, da Eucaristia, os apóstolos não fizeram, porque isso aquilo foi único ali. Veja, 1 Coríntios, capítulo 11, estamos falando de 50 anos depois de Jesus, São Paulo faz. Olha aí, ó. Olha o que São Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 em diante. Depois de ter dado graça, Jesus tomando o pão, depois de ter dado graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, será entregue por vós, fazeste em memória de mim. 25. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que eu beber, fazem em memória de mim.
E outra, São Paulo ainda diz, ó, no versículo 27, portanto, todo aquele que come o pão, bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será culpado contra, se ele está dizendo que é pão, mero pão, símbolo, representação, e o vinho também, então estaria pecando o quê? Contra o vinho e contra o pão, mas não, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor, porque é corpo e sangue do Senhor depois da transubstanciação. Eu mostrei aqui com todas as letras. Eu mostrei na Sagrada Escritura, está aqui. Então, a fé é você olhar depois que ele está consagrado e você vai olhar com os olhos da fé. Já não é mais corpo de Cristo. Aliás, pão é corpo de Cristo. Já não é mais vinho. Olha para o vinho consagrado e diz, é sangue de Cristo. Olha o milagre do anciano que se transformou na mão do monge, a hóstia em carne, e tantos outros milagres eucarísticos que aconteceram. O senhor deve estudar também o contexto histórico, apesar de que a própria Sagrada Escritura já é o suficiente para lhe rebater e para lhe refutar. Então, São Paulo vai dizer no versículo 29, todo aquele que come, bebe, sem considerar o corpo do Senhor, está comendo e bebendo sua própria condenação. Como vocês. Apesar que lá é bolacha com Coca-Cola. Lá é bolacha com Coca-Cola, é representação em vossas seitas. Na igreja de Cristo não. É carne e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, eu não preciso nem de 5 minutos para refutar, para mostrar o meu argumento na Sagrada Escritura, que esse Senhor está completamente errado. Esse Senhor não tem razão nenhuma, nem no contexto histórico, nem bíblico. Tem que ver, tem que ser o cujo Deus é o vento, tem que pegar, tem que ver. Então quer dizer, o Senhor está completamente errado. Muito bem. Personagem esquisito, né? Com a peruca. Muito bem, irmãos. Eu fiz isso aí, né? Essa encenação, mostrando para vocês como que acontece os debates no mundo hispânico. Mostrando para vocês como acontece, eu assisto muitos debates. Infelizmente aqui no Brasil não existe debates. Poderiam existir debates, né? E aqui posso dizer que falta com respeito dos dois lados aqui no Brasil. Essa é a realidade. Eu mostrei para vocês o que acontece no mundo hispânico. Acontecem debates moderados, onde verdadeiramente as doutrinas são apresentadas, tanto pelas escrituras como pelo contexto histórico. Né? Existe debate dogmático entre católicos, apologistas e protestantes, pastores protestantes, apologistas protestantes, né? Teólogos protestantes, de vários testemunhos de Jeová, Mórmon, batistas, Sétimo Dia. Então existem muitos debates. Né? E por que eu estou fazendo? Irmão Fábio, você está fazendo isso aí? Eu estou fazendo em prol para que tanto a parte católica como a parte protestante, e é mais a parte protestante, que não sabe fazer debate no Brasil. Já parte para brutalidade, para palavrões, para palavras condenatórias. É dessa maneira que acontece no mundo hispânico. Na América Latina, no México, na Colômbia, na Central América. Né? Tantos debates de pessoas, tanto do lado protestante, católico, que tem consciência, que o respeito mútuo ali, de ambas as partes. Acontece o debate, o debate não é para saber quem é que vai ganhar o debate, é para se apresentar. O católico está representando a Igreja Católica, mostrando a doutrina católica. O protestante está representando a sua igreja, porque são várias, não tem como representar todas. São doutrinas diferentes, crenças diferentes. Uma já acredita que a alma vai para o céu, outra acredita que o corpo fica dormindo debaixo da terra, outra acredita que existe inferno, outra acredita que não existe. E assim só a diversidade de doutrinas protestantes. E eu fiz esse debate, né? E se vocês gostarem, peça que eu faça de novo, eu faço mais. Outros temas, abordei um pouco sobre a Eucaristia. Claro que tinha mais para falar sobre a Eucaristia. Mas foi curto, pequenos, para poder vocês terem uma ideia. Né? Então, se vocês quiserem aí escolher um tema, para eu gravar, eu gravo aí. Essa pérola foi um pouco ridícula, não foi? Mas eu já fui protestante, posso muito bem, né? Fazer o papel aí do senhor protestante, porque eu já conheço por fora e por dentro a doutrina protestante. Muito bem.
Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, né? Dê o like, enfie o dedo no like aí para chegar a mais pessoas. E no dia que aparecer um protestante que tenha cérebro, né? Como o do mundo hispânico tem, nós faremos debates para as pessoas que já assistem aqueles debates, elas se enriquecem, elas aprendem de Bíblia, elas aprendem sobre a fé. Tanto os protestantes aprendem com o protestante, como os católicos aprendem com os católicos. E como defender a sua fé? Né? Debate entre pessoas decentes, conscientes, pessoas que... Tudo bem. Então, meus irmãos, fica aí, né? Se inscreva nesse canal, nos ajude se puder. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.